A Gênese, Allan Kardec, capítulo 17. Predições no Evangelho. Anunciação do Consolador. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que este mundo não pode receber, pois não o vê, mas vós o conhecereis, pois ficará convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar de tudo quanto vos tenho dito. Abre parênteses. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Fecha parênteses. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém eu vou, e eu vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao julgamento. No que respeita ao pecado, porque eles não terão acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque eu vou a meu Pai, e vós não me vereis mais. No que respeita ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando este Espírito de verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Abre parênteses, São João, capítulo 16, versículos 7 a 14. Esta predição, sem contradita, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, pois ela prova de maneira inequívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha a dizer, pois não o compreenderiam, mesmo seus apóstolos, pois era a estes que ele se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, eles teriam mencionado isso no Evangelho. Então, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não poderiam ter sabido mais que aqueles. Poderiam, pois, ter se enganado sobre o sentido das suas palavras, dar uma falsa interpretação a seus pensamentos, frequentemente velados sob forma simbólica. As religiões fundadas sobre o Evangelho não podem, pois, dizer que estão na posse de toda a verdade, pois que ele se reservou o direito de completar ulteriormente suas instruções. O princípio de imutabilidade das religiões está, pois, desmentido pelas próprias palavras de Jesus. Ele anuncia sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer recordar o que ele dissera, de onde se diz que seu ensinamento não estava completo. Além disso, ele previa que haviam de esquecer o que ele dissera, e que haviam de desnaturar seu ensinamento.
pois o Espírito de verdade lhes devia fazer recordar e, de acordo com Elias, restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Quando deverá vir este novo revelador? É bem evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em estado de compreender aquilo que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para a compreensão de certa parte do Evangelho, excetuados os preceitos da moral. Seriam necessários conhecimentos que unicamente o progresso da ciência poderia dar, e que deviam ser a obra do tempo e de diversas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno também pouco propício, e não teria feito mais que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que haja completado o Evangelho e haja elucidado suas partes obscuras, o que constitui índice seguro de que o enviado ainda não aparecera. Qual deverá ser esse enviado? Ao dizer Jesus, abre aspas, orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, fecha aspas. Isto indica claramente que não se trata dele mesmo, senão teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Depois ele acrescenta, a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós. Isto não poderia dizer respeito a uma individualidade encarnada, que não pode permanecer eternamente conosco, e ainda menos estar em nós. Compreende-se bem que pode ser uma doutrina, a qual, com efeito, desde que tenha sido assimilada, pode estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de verdade. O Espiritismo realiza, conforme já foi demonstrado, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode dizer que foi seu criador. É o produto do ensinamento coletivo dos Espíritos, ensino ao qual preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho. Ele o completa e elucida, com o auxílio das novas leis que revela. Junta as da ciência. Faz compreender o que era ininteligível. Admitir a possibilidade do que é a incredulidade, considerava como inadmissível. Teve seus precursores e seus profetas, que lhe pressentiram a vinda. Por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. A doutrina de Moisés, incompleta, permaneceu circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra, pelo cristianismo. Porém, não converteu todo o mundo. O Espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Abre parênteses, nota. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas trazem o nome da individualidade fundadora. O mosaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budismo, o cartesianismo,
o fourierismo, sansimonismo, etc. A palavra espiritismo, ao contrário, não lembra nenhuma personalidade. Ela encerra uma ideia geral que indica, ao mesmo tempo, o caráter e a fonte múltipla da doutrina. Fim da nota, fecha parênteses. Quando Jesus dizia a seus apóstolos: "Um outro virá mais tarde, que vos ensinará aquilo que não posso vos dizer agora", proclamava por isso mesmo a necessidade da reencarnação. Como poderiam estes homens aproveitar o ensinamento mais completo que deveria ser dado ulteriormente? Como seriam eles mais aptos a compreendê-lo se não deviam reviver? Jesus teria dito uma inconsequência se os homens futuros devessem, segundo a doutrina vulgar, ser homens novos, almas saídas do nada no seu nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens de seu tempo tenham vivido depois, que eles revivem ainda hoje. Então, a promessa de Jesus se encontra justificada. Sua inteligência, que deve ter se desenvolvido ao contato do progresso social, para suportar agora aquilo que então não o poderia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. Se se dissesse que essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, a resposta seria de que o Espírito Santo os inspirou, que ele pode abrir sua inteligência, desenvolver neles as aptidões mediúnicas, que devem facilitar suas missões, mas que nada lhes ensinou, além do que Jesus ensinara, pois nenhum traço se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara do Consolador. De outro modo, os apóstolos teriam elucidado, enquanto viviam, tudo quanto permaneceu obscuro no Evangelho, até nossos dias, e cuja interpretação contraditória deu lugar às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos.